Uma coisa que eu tava te falando que eu me reconciliei com o Warhol recentemente. Sim. Exatamente porque o Warhol acho que foi o primeiro cara que conseguiu entender que o artista sem o negócio… É. Esse lugar. Ele Ele falava tem uma esse coisa lugar. muito foda. Ele falava business is art. Ou seja, os negócios são arte. E o melhor tipo de arte é fazer um bom negócio. Numa tradução aproximada. Quando ele fez o dinheiro, foi isso, né? Quando ele fez o dólar, ele falou… Mas tem que fazer o que você gosta. E ele fez uma nota de dólar. E aí a gente… Porque ele entrou num lugar que é um lugar de muita dor e de muito… Não vou dizer preconceito, mas é quase um tabu no meio artístico. Mais uma vez, como a gente estava falando, Sim. sobre esse lugar do dinheiro. Do dinheiro. Só que o dinheiro, desde os, sei lá, renascentistas, ele teve sempre associado ao mundo da arte, né? Os Sim, filantropos, os Medici, né? Como grandes mecenas. Os mecenas, sim. Né? Todo esse dinheiro e poder e arte, eles fazem parte do mesmo circuito. Eles não vive sem o outro. Sim. E eu acho que o Warhol, ele conseguiu… Depois, né, teve Salvador Dalí como um primeiro que brincavam Ávida Dólares, né? Sim. Que era o anagrama que você conseguia fazer com o Salvador Dalí. E depois teve o Warhol que, efetivamente, ele conseguiu… Eu acho o Warhol muito visionário, cara. Muito ele fez visionário. aquelas polas. As polas antecedem o Instagram em 50, 60 Todo mundo anos. vai ter os seus 15 minutos selfies, de fama, 15 minutos de selfies. Ele foi completamente multidisciplinar, ele foi pro cinema, a Factory, exatamente. Você percebe a comunidade. E ele fez propaganda do McDonald's, né, Exatamente, gente? ele fez propaganda do McDonald's, né? Então eu acho que o Warhol, ele foi o artista que mais conseguiu encapsular as dificuldades contemporâneas hoje. Dessa história de reconciliar o artista e o empreendedor. Porque teve muitos momentos, o Warhol também teve problemas financeiros. Eu ia falar, ele também não era exatamente era um empreendedor que fazia na paixão, né? Ele não fez mas ele… E ele teve que vender muito trampo porque tava, né, a coisa começou a ir mal. Eu me lembro que em algumas exposições que eu fui, que eu li o texto, ele não teve uma narrativa ascendente de sucesso, né? Em alguns momentos ele também quebra e ele tem que vender trampo para conseguir pagar as contas da Factory. E aí, porque também aquilo ali deveria ser uma máquina de queimar dinheiro. Era também sobre lifestyle, né? Sobre a vida que ele levava. O Warhol não falava sobre arte, ele falava sobre o tempo, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre fama. A forma com que ele se associou ao Basquiat, né? Aquele Conta um pouquinho dessa história. Olha, nem sei se eu sou a melhor pessoa pra contar. Da tua memória. Sim, eu sei que você não é uma pesquisadora sobre assunto, mas… então ele fez Por que você gosta tanto do Warhol, Julinha? Eu tava falando aqui sobre porque o meu… Não, então, mas a razão é parecida, né? Essa multidisciplinaridade dele. Ele atuou em todos os campos. Ele possibilitou um monte de coisas. E você assistiu agora esse documentário dele no Netflix? Não, tenho que ver. Vale a pena? Vale muito assistir. Eu vou assistir hoje. Tem um episódio que fala bastante dessa relação dele com o Basquiat. Porque isso, era um trabalho conjunto, né? Os dois pintavam numa mesma tela. Então ele tinha uma coisa ao mesmo tempo que ele estava dando uma oportunidade para o Basquiat, ele também sabia que era uma oportunidade para ele, assim. Então ele tem uma coisa… Todo aquele esquema da Factory, para mim, que é uma grande… Que é a coisa do collab hoje em dia. Que a gente tem que levar o collab… Então você começa a perceber… Mas é muito audacioso, é difícil você ver dois artistas pintando junto num mesmo trabalho, assim como eles fizeram, é muito… E você vê hoje influencers fazendo post casado ao mesmo tempo. Sim, então, tudo que é dentro de uma construção, né? Que tem a construção de uma imagem, de uma peça, de um conteúdo, como a gente chama hoje. Ele era uma persona, né? Um performer, ele sempre estava, né? A peruca e o óculos, ele é de uma difícil compreensão. É interessante o documentário porque são trechos do diário, mas também, claro, tem a pessoa que transcreveu o diário, né? Aquela Patty Hackett, tem o livro também dos diários. Eu não sabia. Vale a pena ler? Mas vale a pena ler e vale a pena ver. Nossa, eu vou correr atrás. E é muito interessante, né? Porque ele foi um artista que fez da sua vida a sua estética, né? Era uma vida poética, era uma vida poiesis, assim. Era uma coisa muito… Ele era obra de arte. Exatamente, tudo que ele fazia era arte. Então, desde né, estar na Factory, receber as pessoas. Fala bastante das relações pessoais dele, né? Que é uma coisa que… Das relações com poder. Sim.
né? Porque o Warhol tinha uma relação com todos queriam ser retratados. Ser retratado pelo Warhol era uma legitimação de quem você era na cultura naquele tempo, né? Era muito, muito interessante. Muito interessante. E eu acho que é um dos artistas que hoje mais falam com esse empreendedorismo mais vaporoso, que quer ver como artista. E que o que eu tava falando, né? Que usa, pra gente fechar esse ciclo. Sim. Que usa das ferramentas da arte como uma maneira de você gozar na criação também. E por um outro lado, de artistas, como a gente estava falando, que cada vez mais precisam encontrar suportes que não a galeria para sobreviverem. Sim.